Pessoal, mais um episódio iniciando, quinto episódio do Outcast. E agora a gente está com um convidado super interessante, também fazendo parte desse nosso ecossistema, arquitetura, engenharia, construção, projetos corporativos, varejo. A gente está aqui com o Meng, que é da Meng Arquitetura. Meng, obrigado pela tua participação aí. Valeu, obrigado. Obrigado aí por ter topado aí o convite. E a gente tem, né, para quem está acompanhando a gente, vem nos episódios anteriores, a gente tem como objetivo desse podcast trazer um pouco de insights para donos de empresas, de arquiteturas, de engenharias, para gestores, diretores. Você que tem um escritório ou trabalha no escritório de arquitetura ou numa construtora, está começando ou já tem muito tempo. Então, o objetivo é trazer um pouco aqui nesse bate-papo, trazer um pouco de insights de gestão, de biografias interessantes, de insights que vocês possam, de fato, aplicar no dia a dia de vocês e usarem aí. Eu tenho certeza que esse bate-papo aí vai ser muito interessante, Meng. Muito bom. Legal. Prazer enorme estar aqui, Thiago. É uma satisfação enorme. Espero hoje contribuir com muitos insights aí para vocês e para a galera aí que nos acompanha aí. Com certeza. Meng, para quem tá... Queria começar aqui, abrindo essa conversa aqui. Para quem está acompanhando a gente estabeleceu uma relação de parceria aí profissional já tem um tempo, mas para quem não conhece ainda nem o Meng e nem o escritório de arquitetura de vocês, de forma assim bem preliminar, como é que você contaria para o pessoal o que é o Meng Arquitetura? Assim, o Meng e depois, por consequência, o Meng Arquitetura. Como é que você definiria aí para o pessoal? Legal. Bom, primeiramente, falando antes da empresa, existe um CPF, né? Um dono, né? Um DNA, né? É, um DNA. Então, eu sou taiwanês, nascido... Porra, você não sabia, hein? Você nasceu lá. Nasci lá. Porra, não sabia. Então, eu sou original de outro continente. E minha família toda veio na década de 80. E então, é interessante que a minha história foi assim, assim como a história de muitos imigrantes, crescer na vida. Então, a maioria vieram e realmente tocaram a lavoura, a agricultura, lá em Mogi das Cruzes. E com isso, todo esse planejamento era que os filhos estudassem muito e fizessem uma faculdade, e principalmente uma faculdade pública. Tá? Então, meus pais investiram pesado em escola particular. E é engraçado que eu sempre, nessa história, eu morei em casa de pau a pique. Só que frequentava a escola mais cara da cidade. Então, era um contraste ali. Para você entender a importância da educação, né, na origem, né, do pensamento do oriental. Então, só que nessa jornada, minha mãe e meus pais queriam que eu fosse ou engenheiro ou médico. Desde o início já tinha esse norte. Esse é o planejamento, não é tocar a agricultura, o nosso negócio de subsistência, né? Então, o foco era se tornar médico ou, de repente, engenheiro, né? E buscando sempre a faculdade pública. Porém, na minha jornada, eu sempre gostei de desenhar. Então, desde criança você tinha essa aptidão ali. Exatamente. A casa onde a gente morava, no sítio, era repleta de paredes, inclusive as divisórias eram de madeirite. Então eu vivia desenhando, parecia uma caverna, né? Parecia uma caverna cheia de ilustrações. E isso foi assim, uma luta, né? Porque meus pais não aceitavam eu um dia, sei lá, ser artista plástico ou arquiteto. Internamente em casa já era um... já era um preconceito, já tinha uma implicância, uma barreira muito, muito grande. Mas o oriental sempre tem essa cultura, né? Esses valores de sempre respeitar a opinião dos pais, né? E aí nessa caminhada foi assim, algo que me chamou muito forte, foi que a arquitetura eu pudesse desenvolver os meus talentos artísticos. Não foi por questões de querer fazer uma casa, um edifício. Inclusive, eu tinha grande dificuldade no começo da faculdade em fazer os ambientes, justamente porque não tinha referência de uma casa. Não tinha referência, é verdade. Exatamente.
Você veio para cá com quantos anos? Eu vim com 5 anos. 5 anos. Pô, 5 anos. você viveu querendo ou não, 5 anos, você viveu uma vida lá, né? Você teve um início de uma vida lá, né? Sim, sim. Meus pais vieram antes, com meu irmão, minha mãe. E eu fiquei lá porque ele também não sabia se ia dar certo aqui. Pode ser que voltasse. Exatamente. Então eu fiquei 2 anos lá com minha avó, com meus tios, né, minhas tias. Mas é engraçado que eu lembro de tudo. Até do sonho que eu tive num dia que eu acordei na casa da minha avó. Então eu tenho essas lembranças muito claras, né? Então não foi uma infância que se apagou na minha memória. Pelo contrário, eu tenho uma... Ela somou no repertório, né? Exatamente. E aí, Meng, quando você veio para cá com 5 anos, então sua família, seu pai já tinha sentido que ia ficar por aqui. Já tinha e profissionalmente estabelecido e que aqui era a vida que vocês iam tocar. Sim, sim. Já havia no Brasil, principalmente em São Paulo e Mogi das Cruzes, uma colônia muito grande de taiwaneses. Né? Por isso Mogi. Exatamente. Então, a vinda de muitos taiwaneses foi por causa da Guerra Fria da década de 80. Então, com receio de uma guerra iminente, né, da invasão da China, os taiwaneses preferiram emigrar. Foi nesse momento. Emigrar para os Estados Unidos ou para o Brasil. Então, a colônia veio aqui ou para investir ou tentar o comércio, ou, no caso dos meus pais, foram plantar cogumelo. Cogumelo? Lá em Mogi das Cruzes. Então, tinha uma colônia muito grande e aí ele teve essa certeza quando ele começou a plantar aqui, deu certo e a vida seguiu dessa forma aí. Puta, que legal, cara. Eu não sabia dessa parte. A gente conversa de vez em quando, mas não sabia dessa parte da história. E aí, pensando, quando você chegou aqui, você já tinha ali, muito embrionário, mas você já tinha ali uma aptidão para esse lado artístico, desenho e tal. E aí, quando você foi crescendo e avançando, foi natural esse caminho, arquitetura, design? Foi uma coisa natural ou você, em algum momento, teve alguma mudança ali que você falou, bom, agora é pra cá que eu quero ir? Como é que foi essa escolha dessa profissão? Foi bem difícil no início, porque eu queria, na verdade, meu sonho era ser ilustrador. Mas você desenha bem mesmo? Desenho. Porra, quero ver. Eu passava horas na escola, mas sempre fui um bom aluno, tá? Não se esquecendo disso, né? Eu era excelente aluno, porque minha meta era realmente seguir o que meus pais tinham planejado de ser médico, né? Meu sonho também era ser médico também. Primeiro era a medicina e depois foi o... Ah, é? E aí, só que eu gostava demais de desenhar. Então, eu lembro lá na escola, eu fazia as lições rapidamente e passava o restante da hora fazendo a caricatura dos amigos e dos professores. Que legal, né? Então, isso trouxe muita história na minha infância, né? Interessante, porque esses colegas hoje eu encontro na rua, eles lembram, lembro do desenho, eu tenho guardado até hoje, tá na gaveta. Eu nem lembrava mais que eu já tinha desenhado, né? Que legal. Cara. E isso vibrou muito forte em mim. Foi uma luta falar para meus pais que eu não queria fazer medicina, mas eu não tinha certeza que era arquitetura. Mas teve uma resistência ou não? Olha, Meng, a gente aqui na família tem que ir para o caminho da medicina, é isso que a gente está pensando. Teve essa resistência? Eu acho que não é só do oriental, é sonho de qualquer pai, né? Ver os pais... tem a preferência. Né? Preferência. Qual é a profissão que, o cara, né, como pai, vai ver o filho, pelo menos assim... mais estabilizado fazer medicina, né? A medicina então, inclusive, é um status também, né? Então, isso é um senso mundial, né? Então, global. Então, aqui a gente vê em outras culturas, né? O filho médico também carrega um certo sentimento de status, né? Porque tem um filho médico, né? Tem. E aí... Quando você decidiu, bom, então, talvez com 15, 16, 17, 18 anos, decidiu, olha, a medicina eu acho interessante, mas o meu caminho tem a ver com artes, tem a ver com arquitetura, tem a ver com... Quando você decidiu, teve essa conversa na família ou foi um caminho natural, espontâneo, você foi indo, a hora que foi ver, você estava trabalhando com isso já? Foi uma coisa espontânea ou teve um momento ali que você teve que separar e internamente na família e tomar essa decisão? Como é que foi? Eu planejei fazer arquitetura na USP, então era a única opção que meus pais tinham. Eu falei, tem que fazer na USP porque é mais perto
em Mogi, não podia fazer em outra E cidade. não dá para ter um puto investimento financeiro também numa faculdade paga, né? Privada, né? Exatamente, eles não tinham essa condição. Era tudo muito limitado, contado. Então o planejamento era isso, né? Meu irmão entrou na USP primeiro, aí, pô, o segundo filho tem que ir Seguir o nesse caminho, caminho. né? Então a pressão era tão grande que eu não passei. Não passou. 2 vezes que eu tentei, não passei. Aí desisti de tudo, fui fazer um curso que meus pais nunca deixaram fazer. Qual que era? Eu fazia natação, fazia Kumon, fazia inglês, fazia tudo, tudo. E eu só queria um curso de ilustração, curso de desenho, para aprimorar minha paixão. E eles não deixavam. Não, eu falei assim, não, esse curso não vou te pagar. E aí quando eu desisti de tudo, não ia ter mais cursinho para pagar, eu pedi pro meu pai esse curso custava R$ 80 na época, e falou, bom, vai fazer, não tem que fazer, né, durante o seu dia. E eu fiz o curso, assim, mergulhei de cabeça nesse curso de ilustração durante um ano, me destaquei. E aí eu lembro que o meu professor de ilustração falou, pô, você tem talento, faz arquitetura aqui perto. E aí o meu sonho não era ser arquiteto, era ser designer. Designer gráfico, mexer com... Mas a gente, né, naquela época só tinha Belas Artes em São Paulo, faculdades pagas, né, privadas aqui em São Paulo. Então, mais perto da cidade era arquitetura. Arquitetura. Então eu falava, eu vou... Mas você tinha na época desenho industrial também, Desenho né? Tem até industrial. hoje, né? Não, Desenho mas não industrial, tinha na época. arquitetura. Então eu Não falei, tinha? vou fazer arquitetura para poder um dia me especializar em desenho industrial, em designer, em ser ilustrador. E é curioso, né? Como o caminho ele vai se desenhando de uma forma, né? Você tem ali um core da coisa e aí o caminho vai se desenhando de forma orgânica, né? Exatamente. Vai juntando o que você quer com o contexto, com a opinião dos pais, etc. E vai formando um caminho, né? A nossa jornada, a gente percorre vários nós, entende? Então, no presente, lá atrás, eu não entendia por que estava fazendo. Porque eu me decepcionei na faculdade também. Eu não sabia o que estava acontecendo. Porque eu queria ser o maior ilustrador, o arquiteto que tivesse o talento de desenhar à mão. E eu fui ver que naquela época eu já estava usando CAD, softwares de ilustração, de 3D, e eu vi aquilo assim como uma grande barreira para mim. Falou, puta, não é, acho que não é muito bem o que eu tinha imaginado, né? Eu não tinha nem computador em casa, entende? E aí eu lembro que me destaquei muito no primeiro semestre como desenhista, e os projetos eu comecei a falar, caramba, é fácil fazer um projeto, né? Então, você fazia na mão, ali fazia na régua paralela, ou você fazia na régua paralela, aí no papel pardo. Caramba, eu lembro que eu fiz nanquim. arquitetura também. Ah, é? Eu lembro que, pô, eu não tinha a menor habilidade mas tinha os meus, sei lá, o pessoal que tava na minha sala que fazia um puta projeto na régua e dava o peso na lapiseira. Eu falava, meu, que... Não, eu era apaixonado, eu me encontrei no desenho técnico, era o que eu queria. Só que aí eu me deparei com uma questão do que o mercado estava pedindo. Então, meus pais tinham... Esse é um ponto legal. Exatamente. O meu pai tinha, no primeiro ano da faculdade, ele tinha quebrado e aí eu falei, pô, eu não quero parar a faculdade. Eu já perdi 2 anos de... Né, pensando o que eu ia fazer. Fazendo o vestibular e não passando, eu não podia parar. E aí eu fui pedir um estágio, né, com um professor que tinha elogiado o meu primeiro projeto. Falei, cara, você vai arrebentar, vou preparar você para um TCC que você tem todo o talento aí do mundo para poder finalizar com um grande trabalho de conclusão. Bom, procurei esse professor. E ele deu esse estágio ou não? Não, ele era diretor de uma grande empresa em São Paulo. Falei, pô, é com ele que eu vou pedir, ele vai me arranjar, já que eu era bem elogiado, tinha esse destaque na sala. Porém, quando eu cheguei para ele pedir, ele falou, mas você sabe CAD? Você sabe Corel? Você sabe 3D? Sabe? Eu falei, não sei nem mexer com o computador. Ele falou, E ele deu essa vaga pro... eu lembro que era o cara que... Não era um bom projetista, mas era um bom não falando mal, talvez. mas é o mais vagal da sala. Mas sabia mexer com AutoCAD. Exatamente. E aí eu fiquei frustrado. Falei, cara, adianta ser tão bom, né? Adianta você ter tanto talento se o que a gente precisa é de ferramenta, né? Mas enfim, aí minha mãe insistiu do meu pai comprar um computador. Até então você não tinha computador em casa. Não tinha.
Aí eu comprei, eu não sabia nem ligar. Mas assim, o que eu sempre fui é um cara assim, curioso. Vamos desbravar, né? Eu não sei, eu vou fuçar, Exatamente. vou aprender, Eu acho que o combustível para você aprender tudo que você quiser na vida é curiosidade. Se você tiver curiosidade, você aprende tudo. Então, como eu não tinha grana para instalar um Windows, eu contratei um técnico e aí eu vi ele instalando. Aí eu falei, cara, não é difícil, né? E eu vi ele abrindo uma vez o computador que tinha dado pau. Falei, como é que você fez aí? Eu lembro que eu dava no meio do serviço, dava cerveja para ele ficar me explicando como consertar o computador. E foi aí que eu falei, cara, me apaixonei. Eu comecei a ver que eu podia instalar, instalei outros softwares. Resumindo, quando eu estava na metade da faculdade, eu era da faculdade toda o expert em computação. Seja em 3D, em CAD, em software de vetorização. Eu era um Você designer. juntou as duas coisas. Você conceitualmente começou muito bem, aprendeu a ferramenta, juntou as duas coisas. Até então, como é que eu, nessa história, né, né, continuando a minha história de como é que eu continuei a faculdade sem grana. Eu comecei a fazer freelancer de desenho à mão em perspectiva, né, para o pessoal que ia se formar. E aí o pessoal que não tinha muita habilidade com desenho, eu fazia ilustração para eles. Como é que ia ficar um prédio, uma casa dentro da faculdade. E aí, só que aí eu vi que o pessoal mais crânio já fazia em 3D. E eu fui ver que ganhavam 10 vezes mais, né? Um projeto feito no computador, R$ 1.000. E na época eu lembro que E a na mão, perspectiva... R$ 200. Pô, levava 2 dias, eu não podia errar, né? Se errar, puta, borracha e tudo mais. E aí eu cobrava R$ 100. Falei, cara, acho que eu tô no sim. E aí foi o espírito empreendedor já tava lá, né? De falar assim, pô, eram valores diferentes de hoje, mas assim, cara, eu vou investir em aprender tecnologia, né? De ilustração, né? De em 3D. E aí eu fui investir, fui estudar isso daí. Aí já na metade da faculdade eu já era um expert em 3D. E eu lembro que no final da faculdade, a mesma empresa que no primeiro ano tinha negado a Contratado vaga, outro cara. eles tinham pedido alguém para dar um recado se eu aceitaria trabalhar naquela empresa. Eu já estava com o escritório montado, Já tava? já estava faturando, já estava com um estúdio de 3D já montado. Então, Você vê, ó. eu dei a volta por cima, né, desse não. Eu acho que é E você não foi importante. para essa empresa depois? Não fui. Você já tava com o seu Não tinha negócio como. Eu acho que eu começando ganhava 5 vezes mais do que a vaga. do que esse salário de um estagiário. E aí eles foram. A própria vice-presidência foi me procurar, né? Então não Que fui eu que legal, fui cara. atrás da vaga. Então isso foi uma história legal, porque do primeiro ano até o quinto ano, né? Então, como uma jornada de 5 anos, você pode se transformar Transformar através, totalmente. através da tua jornada, o que você procura para ti, né? Mas Então, a tua própria iniciativa, né? Você vê, exatamente. e isso é um ponto legal, assim, eu converso aqui com bastante gente, e aí eu fico nesse bate-papo tentando pensar, tentar compilar pontos em comum, né? E esse é um ponto em comum de todo empreendedor de sucesso. Uma coisa é a visão inicial que você tem, né? A vontade, a aptidão, o dom, que é artístico. Sim, E outra coisa é você transformar isso numa forma de rentabilizar. É outra coisa, né? Você outra vê o que você coisa. falou. Ó, eu era talvez o mais habilidoso da minha sala ali em produzir material, etc. Mas a empresa contratou, a empresa que eu me candidatei para a vaga contratou alguém que era melhor na ferramenta, Exatamente. né? E aí você poderia ter insistido, né? Não, eu sou o cara aqui do conceitual. Eu vou continuar desenhando muito bem, eu vou continuar fazendo ótimos materiais, porque você ia focar puramente naquele dom que você tem. E você poderia, e você ia por um caminho. E aí você pensou de forma mais empreendedora. Não, não. Eu tenho essa habilidade, mas eu preciso me adequar ao que o mercado está pedindo, né? São ferramentas, é o conhecimento no AutoCAD, no Illustrator. Eu preciso me adequar. Como é que eu unifico essas duas coisas e evoluo, né? Uhum. Eu tenho um amigo que, assim, você falando, eu fiquei pensando, né? Ele é um ótimo arquiteto, e ele é muito bom conceituador, ele é muito bom
em desenho, etc. Mas ele não teve esse insight, esse ímpeto de deixa eu entender o que o mercado está procurando, está precisando e vou juntar as duas coisas. Não, ele continuou na parte artística da coisa. E ele não conseguiu ainda, de fato, tracionar. Porque ele está insistindo o meu negócio é esse e tal. Só que o mercado, muitas vezes, ele quer outra coisa, Exatamente. né? E se você não conseguir encontrar esse meio do caminho e equilibrar as coisas, você pode continuar sendo um ótimo profissional, mas a taxa de conversão é muito menor, né? É muito mais difícil. E aí você falou desse entendimento do mercado, unir aquilo que você tinha de habilidade já inicial e começar. Eu vou até acrescentar que, assim, eu contando essa história, eu já começo a lembrar que isso, por menor que seja a escala, quando a gente fala de proporção, né? A gente acha que empreendedorismo é algo grandioso, mas, assim, são pequenas atitudes. E eu vou te falar, a necessidade me tracionou. Puta, Por esse quê? é um puta Porque, insight. porque no primeiro ano, ou era tudo ou nada. Ou eu desistia da faculdade, esperando um milagre, né? O meu papai pagar, ou o meu pai se recuperar. Eu não tinha. Puta, Eu- essa é uma bifurcação interessante que você exatamente, trouxe. porque, E cara, muita gente vai por esse caminho. exatamente, um não. Falei, cara, eu nunca trabalhei. Até então, nunca tinha trabalhado. Meu pai nunca deixou eu trabalhar. Ele nunca falou, meu, você vai ter que estudar. Então, eu não tinha um plano B. E eu achei o plano B na faculdade. Então, eu falei, cara, eu vi uma oportunidade, as pessoas querendo. Eu era um ótimo ilustrador, eu acho que para alimentar o ego, né? Então tinha. Só que eu falei, cara, eu posso. Se eu Não é fizer. nem eu posso, né? Eu preciso Eu converter isso preciso. em Se eu fizer. rentabilidade, né? Na época eu fiz uma conta assim: se eu fizer 5 ilustrações, eu pago o mês. Com quantos anos isso? Hã? Com quantos anos? Eu tava com 18, 18, 19, 19 20? anos, é. E eu falei, cara, comecei a fazer conta, eu falei, cara, só preciso no mês fazer 5 ilustrações. E você sabia que a tua faculdade, de certa forma, dependia dessa tua iniciativa ou não? Não, eu tinha que estar nos corredores e começar a me vender. Aí que entra o lado comercial. A gente acha que vendedor tem que receber um puta treinamento. Cara, é a tua E a necessidade, é a tua necessidade, é vontade. Você isso tem aí. que. É assim, você colocar no papel. Eu falei, cara, eu não tinha perspectiva, não tinha nem sonho de ser um arquiteto. Eu só precisava não sair da faculdade. Era uma necessidade, assim, até Essa era a dor primária. latente que você tinha. Eu não É, posso sair. Pô, eu comecei, eu não posso sair dessa exatamente. Com faculdade. tantas Oportunidades derrotas, e assim, de, derrotas. pô, não entrei na faculdade que minha mãe, não estava no curso, na profissão que minha mãe queria, meus pais quebraram na época. Eu falei, cara, eu preciso me manter aqui. Só que essa necessidade começou o quê? A atrair. Você vira um imã pela tua decisão. Cara, começou a vir um pessoal que queria ilustração, eu trombava no corredor, era um cara que precisava fazer na apresentação final, é um cara que estava desesperado, porque assim, Mas você vendia isso interna, assim, vendia isso na isso não, faculdade de forma intencional ou era isso, ou era uma coisa que vinha assim, puta, amigo, eu sei que você faz tal coisa, quer fazer? isso. Era uma coisa meio orgânica Nos ali? corredores já era famoso, assim, que tinha essa fama de ser um cara desenhista e tudo mais, né? E aí começou a vir, naturalmente, né? E aí eu tive que trabalhar lá do comercial. Pô, quanto que eu cobro? Quanto tempo eu vou... E aí, quando eu tava com o computador, eu falei, pô, se eu escanear a perspectiva em CAD e jogar na prancheta, né? Usando um pouco já a tecnologia, em vez de começar do zero, eu posso usar o computador, fazer uma projeção em 3D. E o que precisa é ilustrar as árvores, a parte de entorno, luz e sombra, né? Então é o que na época, pela dificuldade de fazer 3D, né? Muito. Na época Até hoje, né? tinha que renderizar, então os computadores não aguentavam. Então o caminho mais rápido era Você fazer finalizava na computação. mão, Aí finalizava na mão. Então ficava artístico. E as pessoas na época, gostavam a muito, faculdade valorizava muito muito. isso, né? Então, até hoje, né? Só que a gente tem menos pessoas fazendo isso, né? Esse tipo de produção. Hoje o pessoal já quer tudo muito rápido, né? Quer partir pro Menor esforço computador, e fazer maior 3D. Hoje retorno. com IA já faz, então a gente está em outro momento que na época, para mim, foi importante. Porque aquela época me deu entender o que eu passei e eu vejo a facilidade que a gente tem hoje. Hoje eu falo pro
jovens, né, e o pessoal que vai no escritório, eu falei, vocês não têm noção que vocês têm hoje. Equipamento, software, pô, hoje tem IA. É um estalar de dedos, você já tem um 3D, você já tem um projeto. A gente está próximo a gente só fazer o comando, o prompt e sair já a planta, né? Não que isso vai tirar, a gente vai falar sobre IA, né? Mas não que vai tirar a nossa função de arquiteto, criador. Pelo contrário, ele vai Vai potencializar. potencializar, é isso aí. E eu acho que eu vou incrementar mais, é o que na cultura do hoje do escritório, eu falo com o pessoal assim, sem medo nenhum, que a cultura do IA first, né? Primeiro IA. O que o IA pode nos Somar, né? somar para a gente eliminar de trabalho Esforço desnecessário. repetitivo, coisa assim que levam tempo, para a gente sobrar mais tempo como criação humana, como seres criativos. Então, hoje, pela tecnologia, eu tenho mais tempo para desenhar. Então, volta naquilo, na minha origem como criador, como ilustrador, como desenhista. É ali que saem as ideias principais. É ali com o que eu me conecto com uma inteligência superior. É através da produção humana. E o IA veio uma ferramenta tecnológica para Potencializar, essa potencializar. palavra. Ele é um baita de um acessório necessário hoje e a gente tem que saber aproveitar isso. E não, é isso, né? E é muito legal porque esse papo aqui, para quem está acompanhando, ele veio construindo um caminho, né, de histórico, de dificuldades, de superações, etc., para chegar no momento atual agora, que é isso que você acabou de falar. É. E hoje, Meng, como que você consegue unificar essas duas coisas, né? Esse lado artístico que você sempre teve, com as ferramentas, com a tecnologia, com a inteligência artificial e etc. Como é que hoje você unifica isso e tirando o melhor de cada um, não perdendo o lado artístico, porque talvez hoje seja o teu principal diferencial, é enxergar esse DNA do cliente e materializar isso no projeto, coisa que a inteligência artificial não faz, né? Uhum. Como é que você unifica essas duas coisas hoje e tira o melhor proveito, né? Então, por exemplo, e aí, de fato, para quem tá... Imagina uma pessoa que está saindo da faculdade e está começando o escritório de arquitetura, né? Ele está muito ainda, acredito eu, nesse lado artístico da coisa. Ele ainda não absorveu um pouco do mercado, né? Das dificuldades, das dores. Ele está ali preocupado em conceber, etc. Mas tem um timing, tem uma velocidade, tem que ter um preço, tem que tudo se encaixar ali, né? E aí hoje, você evoluindo tudo isso, como é que você junta essas duas coisas? Então, a concepção, não perder esse lado conceitual, unificar com a inteligência artificial, com as ferramentas, etc., para produzir um projeto num preço bom, num prazo interessante e sem perder a característica humana que o cliente quer. Como é que você hoje aplica isso no teu dia a dia? Bom, eu inicio essa reflexão com uma análise das escolas, né, das faculdades hoje de arquitetura. Eu vejo uma grande parte preparando esses futuros arquitetos com ferramentas. Não, talvez não com foco em criar pessoas e profissionais pensantes ou criadores, mas utilizadores de ferramentas. Então, o que o mercado está querendo? Um pessoal que hoje é BIM, né? Um cara eu vou ter que fazer curso de um software BIM, de 3D. Então, é isso que eu vi também na faculdade. Então, Você trata um assunto secundário como protagonista, né? Não exatamente. é? Se eu pensar do que o mercado quer, eu também viro escravo dela. Entende? Então, se eu identificar que o mercado, eles precisam de uma obra, a mão de obra que domine o BIM, que tenha a ferramenta como parte de gráfica, né, de produção gráfica, 3D. Então, eu só me preparo para isso. Entende? Então, a criação fica secundário, né? Então, desenho à mão... Você perde todo o plano de fundo da coisa, né? Exatamente. A parte criativa, humana, discussão também, de projeto. Então, a gente tem que tomar cuidado
também e analisar... Interessante esse. E assim, a gente tem que analisar, porque se a gente for mais a fundo, as escolas hoje também, depois da Revolução Industrial, foi preparada para formatar operários, preparados para a indústria, para ir na fábrica. Então, será que a faculdade também, a gente está se preparando esses arquitetos só para atender o mercado? Entende? Então, a gente sai para a produção de mercado, a gente começa a ver tendência, o que a indústria vê de tendência, de moda, a gente começa a aplicar o que eles estão determinando naquele ano, a cor de Pantone, qual é a cadeira do momento. E sabe o que é curioso? Porque isso vale para qualquer profissão. Exatamente. Né? E aí sim, se você vai por esse caminho, aí sim a inteligência artificial vira um concorrente. Porque aí você perde a essência da coisa e aquilo que é operacional, aí sim a inteligência artificial vai fazer. Exatamente. Aí você virou um concorrente, aí você perdeu. Exatamente. Agora, se você continua se formando com a essência, com o que tem por trás, e aí usa a inteligência artificial ou a tecnologia como ferramenta, aí você só vai potencializar aquilo que você vai entregar. Né? Agora, se você foca e é muito isso, a faculdade, as escolas, o mercado, ela caminha um caminho muito ali forçado, que você vai ser um bom cadista, que você vai ser um bom operador de Illustrator. Ou Sim. Mas não é isso que tem por trás, né? Não é isso que te diferencia do mercado, né? Exatamente. Então, isso é muito legal. Até a criação também, né? A gente pode estar criando também, mas a gente tem que parar um pouco e repensar a nossa produção. Em parar de focar no quê? No resultado final. Então, a gente tem que voltar 2 passos atrás e entender o porquê que a gente está fazendo. E para quem estamos fazendo. Isso vem de encontro com uma evolução que a arquitetura brasileira deveria correr para evoluir. Que é sair daquela época do modernismo, de pensar que a arquitetura era mais autoritária, de determinar como a gente deveria morar, como a gente viver. Esse, né? Exatamente. Então, a gente está no momento que o foco não está mais na criação do profissional, criador, o arquiteto. O foco hoje está no usuário. E vou te falar, hoje não é mais do usuário, é no usuário. É no usuário, só que o upgrade é foco do usuário. Tem uma diferença. Sim. Entendeu? Esse é o sim. pensamento do designer. Foco no usuário. Mas hoje teve um outro pensamento mais importante, mais atual, que é foco do usuário. Né? Então a arquitetura tem que pensar que o foco não está na tua produção. É a necessidade do usuário dentro desses espaços. E aí eu acho que esse é o desafio do presente, né? E vocês, como escritório de arquitetura, materializam muito bem isso, que assim, uma coisa é aquilo que eu tenho de histórico, de background como arquiteto, e que obviamente eu vou trazer para a concepção do teu projeto. Outra coisa é, eu vou juntar aquilo que eu tenho de histórico, de background, vou juntar com aquilo que o teu usuário precisa daquele espaço e vou criar um híbrido da melhor função e da melhor estética possível, né? A gente fez recentemente um escritório corporativo junto, e que eu comentei com você isso numa entrega que a gente fez ali do cliente, que é engraçado, é curioso como vocês conseguem, como arquitetura, juntar aquilo que o cliente tem de necessidade, e aí não só o dono, mas o usuário, né? O que você falou do usuário, a diferença do usuário a diferença daquilo que o dono tem como premissa para a diferença daquilo que o usuário vai utilizar, aquele que vai utilizar o espaço, né? Pela perspectiva dele, né? Da perspectiva de quem está usando o espaço, né? Então, vocês conseguiram captar isso de forma muito interessante, juntar com aquilo que vocês tinham de portfólio, de background e entregar, de fato, um produto que é a união das duas coisas, né? O usuário, o background e aplicar isso. Então, esse eu acho que é um grande desafio, né? Você conseguir trazer um pouco do teu conceito como arquiteto, da necessidade do cliente e materializar um produto que seja funcional, né? Esse é um desafio, né? É um desafio.
Eu vejo assim, como... Acho que três princípios, né, interessantes que eu aprendi no design. E se a gente pensar que a arquitetura é mais uma disciplina dentro de uma grande disciplina que é o design. Então, isso me ajudou muito a compreender, né? E essa é a evolução importante que a arquitetura tem que ter. Ela tem que estar mais ligada ao design do que a parte técnica, construtiva e tudo mais. Porque o design hoje, ela é tão importante que ela determina também a continuidade, a evolução e a inovação das empresas. Então, eu vou contar algo assim que eu vejo que as empresas de antigamente, os CEOs, enfim, os diretores, as pessoas de comando, de gestão, eram os administradores, porque a gente cuidava do dinheiro, né? E a segunda etapa da evolução da liderança das empresas, que a gente entendeu assim, pô, dinheiro é importante cuidar, mas teve uma etapa interessante de gestão que o foco era processos. E qual a profissão que, né, o profissional que lidava muito bem com processos? Engenheiros. Então, a gente viu muitos diretores, CEOs que comandavam as empresas, engenheiros. Formados na engenharia. Hoje, não é mais processo que é importante. Hoje é inovação. Inovação. Cara, Antes da inovação, talvez chegou um momento que era pessoas, e não deixa de ser importante, pessoas. mas hoje virou inovação. Exatamente. Disrupção. Quem é o profissional hoje que consegue enxergar pessoas? Inovação. Designers. Designers. Assim como Steve Jobs, né? Cara, ele não terminou a faculdade de engenharia. O cara era um artista, o cara era um designer. Então ele falava assim, cara, o importante, assim, todo mundo já tem o conhecimento, né? E o designer, ele tem a função de conectá-las, conectar as ideias, né? Então ele tinha essa habilidade de ter uma empatia com o usuário, saber o que ele precisa, mas não muitas vezes... quer, o que exatamente, precisa, mas esse cara não enxerga, mas ele... E aí vem a visão do designer. Se colocar no lugar do usuário e eu trazer as soluções para resolver o problema dele, que nem ele sabe... Nem ele sabe qual é. Ele não sabe conscientemente, né? Então... extrair isso do cliente, exatamente. Materializar Então eu trago isso para a arquitetura. Muitas vezes, assim, eu sei o que é bom, mas o que é bom esteticamente, talvez, funcionalmente, não sirva para o usuário. Então, a primeira etapa é você se colocar e ter empatia e se colocar no lugar do usuário e não do cliente. Os usuários são todos. Eu acho que esse é o principal, talvez um dos principais diferenciais que eu, como construtora, enxergo em vocês como arquitetura. É enxergar, conseguir captar do cliente qual é a intenção que aquele usuário, o dono, mas principalmente o usuário, tem daquele espaço. E materializar num layout, numa estética, nos acabamentos. Esse é um desafio. E muita arquitetura corporativa, por seguir uma esteira padrão, por um modelo standard de fluxo, não consegue absorver isso. É muito louco. Boa. E Mengui, me fala uma coisa, assim, eu tô pensando muito, né, você tá falando aqui, eu tô vendo bons insights, né, para quem tá, principalmente quem tá começando um escritório de arquitetura. Então imagina aquele cara que acabou de se formar, ou tá na faculdade, mas tá no semestre final ali, tá se formando, e ele tá iniciando o processo e ele não sabe como é o mercado, ele sabe aquilo que ele aprendeu na faculdade, que é uma realidade bem diferente daquilo que o mercado, né? E você comentou pontos interessantes, aquilo que você tem como aptidão, que é diferente daquilo que o mercado pede. Então, assim, para esse profissional que está começando a entrar no mercado e vai encontrar um cenário bem diferente daquilo que ele tem como expectativa, o que você entende, assim, na sua visão? Se pudesse fazer um compilado ali de lições aprendidas que você teve para esse cara que está começando, o que você deixaria de mensagem nesse sentido? Legal. Primeira coisa é ele encontrar um motivo e um porquê, né? Forte. Quais são as habilidades? Nem sempre de repente, ele gosta de desenhar. Ele gosta de coisas mais funcionais, técnicas,
gosta de coisas mais burocráticas, né? Então, mais técnicas, como eu havia comentado. Mas é importante ele ter essa consciência que a faculdade não prepara você para ser um empresário, um empreendedor. Então, é estudar também. Começar fazendo uma pós, leituras, né? Buscar esse tipo de conhecimento que faz toda a diferença. Porque aí você começa a lidar, não, né, num segundo momento, com uma empresa, né? Lidar com uma empresa. Porque a gente é um profissional solitário, né? A gente começa sozinho, depois a gente começa a ter umas demandas, contrata um estagiário, Um né? freela ali Um para ajudar freela, no e aí você começa... executivo e tal. Exatamente. Aí você começa a ver... Eu tenho colegas hoje que já estão tempo e com os mesmos vícios. Só que isso cansa com o tempo, né? Eu digo assim, o que ele faz? Eu vejo o arquiteto, né? Ele é o comercial, ele é o financeiro, ele é o operacional, ele tem que fazer o 3D, ele tem que fazer o desenho e, porra, se eu pagar alguém também, eu vou ganhar menos. Minha margem está diminuindo. A margem está diminuindo, a concorrência está aumentando, né? Todo ano a gente vê milhares de arquitetos se formando. Então, também quais são os caminhos, né? E acreditar nisso. Bom, pontos que eu vejo assim que... Deixa eu só trazer um ponto que Sim. você falou e ficou na minha cabeça que eu queria contribuir para isso. Você tocou num ponto que para mim assim é fundamental, assim, a condição sine qua non. É a necessidade. Eu vejo muita gente boa que tem potencial para se tornar um empreendedor de sucesso, que tem ali o DNA da coisa, mas que por estar num cenário muitas vezes confortável, num Sim. contexto confortável, não tem sabe, aquele salto de, gente, eu preciso parar, deixa eu me reinventar, deixa eu gerar receita, e aí você não consegue fazer a transição do acadêmico para o profissional, não é? Exatamente. Você falou isso ficou na minha cabeça. Você tinha sempre aquele porquê, aquela conta para pagar, a faculdade para não sair, a família que estava apostando, né? Sim, sim. A necessidade, por um momento, ela te ajuda muito. É o gatilho inicial. É o gatilho inicial, mas eu vou te falar assim que muitas vezes o empreendedor, agora também falando como empreendedor, empresário, que a gente se vicia pela necessidade. Por esse, sabe, essa falta. Então, o foco é tanto como eu comecei pela necessidade, contas para pagar, né? Tem razão. Isso O não pode ser o aluguel. combustível eterno, né? Exatamente. Então a gente sempre está esperando, né, a conta ficar vermelha, próximo do vermelho, para correr atrás. Esse é o grande erro também que eu vivi muitos anos tocando o escritório. E assim, pô, tá com grana no banco, tá confortável, tô pagando. E Acomoda. Aí, acomoda. E aí a gente sempre tem altos e baixos, a gente sabe disso, né? Então, quando começa a ter uma projeção um pouco mais negativa, né, do ano, e aí você começa a se mover. Então, eu também comecei a entender isso e num certo momento comecei, cara, eu preciso mudar isso. Como é que eu acho um caminho para eu sempre ter a mesma motivação de sempre? Como é que eu consigo também fazer um planejamento que eu possa pagar as contas, ter equipe e também ter uma perspectiva de crescimento, né? Na aviação, o avião quando está decolando, o vento contrário ele é importante para decolar. Exatamente. Depois, para você se manter e continuar o percurso, não é tão o vento contrário. O vento contrário é o gatilho inicial para você começar. Exatamente. Verdade. A gente precisa disso, né? Então, os primeiros anos são realmente difíceis. E devem ser, né? A gente tem que... Não é que seja fácil, né? Ele é complicado porque a gente tem tanta coisa para lidar, né? Então, para um empresário, pô, primeiro ano, ele tá sem tempo, não tem qualidade de vida, de repente o cara é casado, tá com problemas no casamento porque ele não tem hora para sair, o arquiteto fica madrugando, sábado, domingo. Ok, isso eu acho que é até pouco. E a esposa está em casa, não enxerga aquele retorno financeiro ainda, né? Tá no começo, exatamente. Você tá tratando de trabalhar e cadê aquilo? Tá materializando, exatamente. Né? E aí, só que chega um mesmo profissional com 10 anos, aí, pô, o cara tá errado, né? Então, o problema tá nisso. O tempo que você fica nesse estágio inicial de
dessa correria, né? Que a gente sempre tem esse vício de falar, tá uma correria, né? Então tá bom. Não é tão bom assim. Então a gente tem que estar em busca de um crescimento sustentável também, Sim, né? com certeza. E aí eu diria assim que para você realmente ter essa motivação de pivotar uma necessidade, de correr atrás, é, de sempre ter essas dificuldades, né, como combustível, para você pivotar, você tem que encontrar um propósito, né, um propósito genuíno, o porquê você está fazendo isso. E uma das maneiras que me conecta num propósito genuíno é você focar nas outras pessoas. Então, você, como empresário, tem uma responsabilidade Social, né? social com o teu cliente, com usuários, em você enxergar um mundo melhor através das tuas habilidades. Então, espaços melhores, espaços de convívio, de usuários satisfeitos, né? Com experiências que a gente está hoje buscando, experiências extraordinárias. Se você não tiver esse foco e somente foco no financeiro, o meu ganho, quanto que eu vou ganhar, Não perpetua, né? o teu combustível acaba. Porque Acaba. quando ele vem, acabou. Fica Agora, muito sazonal, né? ele é importante dinheiro, o ganho financeiro, mas isso tem que ser no final. Então Consequência, essa jornada que te dá o combustível de cara, em vez de jogar logo no IA para resolver, mas pô, deixa eu pensar melhor, deixa eu desprender um tempo melhor para investir em pesquisa, em ver o que os usuários querem, qual é a forma correta, qual é a forma melhor de ter esse espaço para os usuários, né? E isso demanda tempo, energia, né? Uma certa Estudo. produção. Tem uma metodologia hoje no design que, né, o Design Thinking é uma grande ferramenta para isso, que eu importei, que eu aprendi isso no design, isso é uma ferramenta poderosa que a gente usa. Mas eu vou te falar uma coisa, você tocou num ponto que me fez refletir aqui, eu acho que é muito interessante, assim. A motivação financeira que eu trouxe aqui, né? A motivação financeira, a preocupação de contas a pagar, ele é sim um gatilho inicial. Uhum. Mas para que você tenha ali uma sustentabilidade, você tem que ter um porquê que vai, obviamente, além desse gatilho financeiro, porque senão você fica muito responsivo, né? No momento que você está bom financeiramente, você está ali produzindo e está fazendo. No momento que as coisas estão ruins, no momento que as coisas ficaram num cenário confortável, você tira o pé. Então você fica muito refém desse Exatamente. input financeiro. A hora que você entende qual é seu porquê social ou o legado que você quer deixar, aí a performance fica mais constante, né? Uhum. Isso é muito interessante. Aí você começa a defender o teu posicionamento, né? E a tua forma de criação, né? Você começa a criar e defender uma assinatura. Esse é o caminho de você ter uma assinatura, se destacar no mercado, mas Aí você encontra a sua marca, né? a sua Exatamente. marca. E é árduo. Sabe por que é árduo? Porque você precisa dizer muito não a várias condições que você encontra no mercado. Um exemplo a gente vê comissionamento de loja. Isso é uma questão muito polêmica que a gente se posicionou e falou, cara, O que é comissionamento de loja? comissionamento de loja, assim, especifica tal coisa e aí você vai ganhar uma porcentagem em cima Ah, de... tá. Isso é uma coisa assim que, ok, o mais importante é o projeto. Sim. Se isso não caber pro meu cliente, Se porque não tiver coerência, não vai ser outro material, outro investimento, isso a gente definiu muito no escritório, assim. e para quem está começando, essa decisão é difícil, né? Porque a Porque pessoa precisa gerar receita, ela tem é, contas a pagar, e exatamente. aí ela fica naquele dilema. O que que é melhor? O que que eu acredito e o que que vai me gerar retorno Uhum, financeiro? Isso é difícil. Isso é difícil porque também a gente tem que ver que isso são até tem uma questão de valores também, porque quem que tá lá, o seu subordinado, também tá vendo isso, sabe? Uma decisão. Não coloca esse material, coloca esse material que é mais caro para eu bater minha meta. Mas não é o cliente que é importante nesse jogo, o usuário, entendeu? Que são
são pequenas decisões do dia a São dia. fronteiras difíceis de, às vezes, de enxergar, né? Então, o discurso parece bonito. Né? Tem um propósito e tal, mas coloca isso em prática. Aí você vai ver que no começo, né? Você viver de projeto, somente de projeto, sem, né? Esse tipo de ganhos e você começa a falar, pô, a conta não fecha. Tá difícil, Aí então eu preciso me adequar. E a gente, no meio do caminho, tomou uma decisão. Eu falei, cara, a gente vai ter que passar por isso, né? Então, a gente não pode se render à indústria. Como assim eu preciso especificar isso? Como assim que a gente Se eu achar que faz sentido para o projeto, eu vou especificar. Ok. Se não, não. E outra né? coisa. E aí, assim, se o cliente está me pagando já um acompanhamento, zero loja. Não, eu preciso... O cliente pede para eu acompanhar e ele não está... Né? Então, a gente não que não tenha começo, mas esse começamento vem através de um serviço. Exatamente. Ou pela loja ou pelo cliente. Mas não as duas coisas, né? Porque fica mais caro para o cliente. Sim, no final do dia, A essa conta é a conta, né? Exatamente. Então, a gente tem essa transparência. Isso é muito importante, porque isso é um posicionamento. Isso que eu ia falar. Ó que legal, né? Você vê que no final do dia, quando você fala de um sucesso, de um empreendedor, de um empresário, ele é um acumulado de coisas, né? Muito do que você está falando tem a ver com a tua criação lá no começo, né? Exatamente. Com aquilo que a tua família te transmitiu, e aí você vem carregando, e hoje essa somatória dessas coisas que você foi acumulando proporcionam o perfil da Meng Arquitetura hoje, né? É difícil, cara, assim, não é? Para você ser um empresário, um empreendedor de sucesso, tem estudo, tem sorte, tem dedicação, tem valores e princípios, é um acumulado de coisa que se tudo correr muito bem, você vai ter sucesso, né? Exatamente. É difícil, né? Exatamente. Mas concordo plenamente. E eu vejo assim que, falando em propósito também, acrescentando a respeito desse assunto, eu acho que uma coisa que acredito, né? Uma coisa talvez simples, mas difícil de sempre estar executando quando a gente fala em foco do usuário, também é foco nas pessoas que estão com a gente também. Não é só o usuário, a equipe também. Então, a gente contribuir para o próximo com propósito também é uma chave e um valor que a gente precisa carregar. Tô te falando sobre equipe também. Então, um pensamento, uma cultura dentro da tua empresa, dentro do escritório, onde você vai ensinar tudo, tu vai desenvolver talentos, né? Para que ele possa também aprender junto com você tudo que você sabe. Isso é o caminho para você multiplicar, né? Então o arquiteto tem essa questão assim, pô, se eu ensinar tudo, eles vão virar lá na frente meus concorrentes. Então foi um caminho, eu não tô falando que eu agi assim sempre, né? Então É uma construção. é um insights que, cara, e outra, sempre com pancada. Às vezes assim, cara... Às vezes é no amor, às vezes é na dor, exatamente. né? Vi minha equipe, pô, já troquei de equipe umas 3 vezes nessa jornada. Falei, pô, por quê? E quando você começa a mudar, fala, cara, não. E engraçado que sempre pelo contrário, né? O que as pessoas não estão fazendo, né? Fala, cara, você quer saber? Eu vou ensinar tudo. Eu vou... Porque eu começo a mudar o pensamento. Tudo deriva do nosso pensamento. Cara, se ele sair daqui, eu vou ter desenvolvido um talento para melhorar o mercado. Então, se ele virar um concorrente, a responsabilidade minha me desenvolver para continuar no meu espaço, mas não tomar o espaço dele, né? Então, a gente tem essa preocupação. Eu desenvolvo, mas eu internamente e como escritório eu preciso me desenvolver sempre, né? Não através do medo, né? Mas através de um espírito de crescimento, de um pensamento de sempre crescer e sempre ser um agente, para ajudar as outras Multiplicador, pessoas também. né? Multiplicador também. E sabe o que é legal, Menga? Você falando e eu pensando aqui, assim, é muito legal, né? Quando a gente enxerga, às vezes muitas vezes de forma superficial. Eu conheço a Menga Arquitetura, eu vejo que é uma empresa de sucesso, eu vejo que é uma empresa de qualidade, e aí
quando você bate um papo um pouco mais a fundo e você enxerga o que tem por trás, e aí você começa a conectar os motivos, né? Isso é muito legal. Você enxerga, porra, mas como é que, porra, a obra que a gente fez, o cliente super em conexão, o projeto com a identidade do cliente, não é fácil, né? Tem um porquê, tem todo nesse caso, tem um sócio principal por trás que tem uma jornada que, ao longo dessa jornada, conseguiu materializar uma linha de raciocínio que permite isso, né? É Sim. legal quando você começa a enxergar o porquê das coisas e entende o... E, Meng, como que você hoje, caminhando ali, porra, é um papo muito bom e que se a gente pudesse ficava horas aí, mas a gente precisa, para não estender muito ali, caminhando por uma reta final, assim, como que você enxerga hoje, de tudo que a gente falou de passado e presente, a arquitetura daqui talvez 10 anos, 20 anos ou até 50 anos, o que você enxerga que é o caminho da arquitetura corporativa, de varejo, industrial, para daqui a 30, 40, 50 anos, unindo aquilo que a gente nem sabe o que está por vir ainda, né? Inteligência artificial, o DNA das coisas, o perfil dos clientes, etc. Tudo que a gente falou. Qual que é a sua visão para essa arquitetura daqui a 50 anos, talvez? Você tem você para e pensa sobre isso ou não? Paro e sempre penso. É uma... Quando nas minhas horas vagas aí, no meus tempo ocioso, né? Eu fico refletindo isso e é importante a gente sempre visualizar o futuro. E o que eu analiso de tudo que está acontecendo, e acho que é contra o senso comum que está acontecendo, pô, a tecnologia, o IA tá vindo, Vai dominar tudo. vai dominar tudo. A arquitetura, como é uma produção que hoje é técnica e humana, né? A técnica a gente já sabe que ela pode ser substituída, mas a produção humana não. Então ela vai ser mais conectada ao ser humano, muito mais. Então ela vai se transformar, né, em uma outra ótica, em uma outra perspectiva, onde a gente vai ter que olhar mais para o ser humano, mais internamente, Saber extrair aquilo sair de fato. exatamente, e até focar mais na individualidade das pessoas, né? Então a gente lá atrás pensava num grupo, em pessoas, e depois a gente começa a pensar, cara, mas nem todos nesse grupo de pessoas são iguais. Cada um são indivíduos, são usuários, né? Então, e não classificá-lo. Então, cada um tem sua identidade, cada um tem a sua maneira de viver, cada um tem sua história. Então, inclusive, nossa produção é sempre também estudar e aprofundar até na parte psicológica, né? Então, os desejos, os anseios, os comportamentos dos usuários conforme dentro dos espaços que a gente projeta. Isso é determinante. Isso talvez a IA não chegue nisso daí. Então, é um insight nosso. Eu falo que a gente não produz sozinho, né? A gente tem ajudas aí espirituais também, são insights que como é que eu tive essa sacada, né? Então, isso é um lado que a tecnologia não vai substituir. A gente vai ter mais tempo de ter esse tipo de reflexão, de ter esse tipo de produção Porque o operacional está sendo feito pela tecnologia. tecnologia, Né? exatamente. E você fala uma coisa que, porra, faz muito sentido. Quando você pega uma inteligência artificial, uma tecnologia, ele sempre vai na média, Uhum. né? Ele vai para o lado. Então, assim, talvez não seja tão difícil você entender institucionalmente o que aquela empresa quer. Uhum. Agora, se você começar a granular isso, eu vou por departamento, eu vou por pessoas, eu vou por líderes, eu vou por pessoas e vou entender o indivíduo. Isso a tecnologia talvez demore um tempo ainda para conseguir fazer. E você ter essa sensibilidade e conseguir diferenciar aquilo que a instituição precisa daquilo que o indivíduo precisa e chegar nesse meio do caminho, eu acho que isso é um olhar interessante para o futuro. Exatamente. E aí a produção vai ficar bem mais criteriosa, cuidadosa. Hoje a gente já produz dessa forma, pensando que nem todo projeto é igual ao outro, nem toda empresa, ou né, a gente está falando de projeto corporativo, né? Então eu começo sempre a estudar a empresa
a cultura, a história, quem são os fundadores, quem são as pessoas envolvidas e qual é o contexto que ela se encontra, né? E a gente desenvolve todo esse trabalho sempre, em todas as etapas. Quando eu tiver até o projeto já pronto no layout, a gente sempre para assim, como eu gostaria de ter essa jornada? Será que a IA consegue fazer isso? Como é que eu gostaria de entrar, né? Quem que vai frequentar aqui, né? Então, É falando do sempre meu o cliente, olhar do usuário, né? do usuário, qual é a experiência? Qual é a experiência que eu vou ter? E se colocar no lugar, pronto. Então, você tem um 3D, né? A ferramenta hoje de ilustração que é mais acessível hoje, né? De você ter os ambientes. Só que também tem as questões técnicas. Como é que é feito? Qual é que é o custo disso, né? Então, a gente usa hoje simulações de IA, pô, tem uns cenários extraordinários. Mas será que é execuível? Será que é o melhor? Né? Será que qual é o custo disso também? Né? Será que Então, não é muito genérico, é né? muito genérico, é só para impressionar, só para vender. Só que não é, né? Importante é vender também. Mas mais importante que vender, É vender aquilo que a pessoa quer comprar, né? desenvolver, Precisa comprar, né? desenvolver e entregar. Então, vocês que são da parte de execução, será que o Thiago consegue executar com um orçamento, né, que muitas vezes tem um limite, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio é o desafio, né? Ter essa parte humana, técnica e equilíbrio é fundamental. Muito. Meng, para a gente fazer aqui uma última pergunta, eu vou fazer uma pergunta mais provocativa aqui para você Sim, queimar a massa cinzenta aqui. E para quem está acompanhando a gente, eu acho que vai ser um insight muito bom. De tudo que a gente falou, e eu concordo, assim, 100%. Eu acho que foi muito bom a linha de raciocínio que a gente construiu. Eu acho que é muito coerente. Mas para a pessoa que está assistindo a gente, de novo, um dono de um escritório de arquitetura, um dono de uma construtora, ou dono de uma empresa que faz arquitetura e engenharia, como é que ele, na sua visão, como é que ele unifica tudo isso que a gente falou conceitual, manter esse lado humano, esse lado de entender as necessidades do cliente, juntando com duas outras variáveis que são fundamentais para o mercado corporativo, que é preço e prazo. Então, você imagina, eu preciso atender a expectativa do cliente estética, de layout, de função, etc. Mas o cliente muitas vezes tem um budget curto e um prazo que tem que acontecer nos próximos 50 dias. O que você hoje enxerga? Como é que você, como arquitetura, trabalha isso do ponto de vista corporativo mesmo? Eu preciso vender, eu preciso ser uma arquitetura que vou atender o lado humano, mas eu vou atender o prazo e o custo e preciso viabilizar, porque de nada adianta se eu propor algo que não vai viabilizar. Como é que você trabalha isso, assim, como estratégia mesmo? Assim? O que você enxerga disso? eu enxergo da seguinte forma, né? Como hoje a gente já se posicionou dessa forma. Como a gente quer ser conhecido? Então, é o primeiro momento, assim, de você estabelecer e fincar um posicionamento, tá? Então, a partir de 3 pilares que a gente determinou no escritório, né, na empresa, que é assim. Primeiro, conceitual. Nosso valor conceitual. Segundo, técnico. E o terceiro, humano. O conceitual anda junto com o humano. Qual é desses pilares que você vai focar mais? Então, aí determina o teu posicionamento. Como a gente focou no conceitual, em gastar grande parte da nossa energia para o conceitual, que tem a ver com uma história de você criar através de desenho e tudo mais, e também conectado com o lado humano, que é a experiência do usuário, o foco no usuário, enfim. Então você tem esse tripé: técnico, humano e conceitual. Exatamente. Esse é o teu tripé. Tá. Para mim, o mais importante para nós Conceitual. é o conceitual. Depois vem o técnico, depois vem o humano. E vem o humano. Quer dizer, na verdade, o Vem muito junto ali, vem né? muito junto, mas eu vejo o seguinte: se você investir no técnico, cara, deixar o secundário, cara, técnico. É que o técnico É vai dizer se vai objetivo. viabilizar ou se não vai. Talvez né? aí você caia num oceano vermelho. Entende? Porque Não pode ser esse o diferencial, sim. Exatamente. Aonde que é o nosso diferencial? O cara conceitual. E aí comecei a identificar que o mercado tá procurando isso.
o diferente, a inovação. É ali que você consegue inovar. E não é inovar com o diferente. Se você olhar com uma ótica do usuário, a chave está ali. Cara, o que ele precisa? Se você conseguir minimamente atender as necessidades dele, já é o diferente. Não é o diferente por si só. Tem que ser Exatamente. diferente, diferente, mas porque tem um porquê de ser diferente. Exatamente. Então, ele busca o conceitual, a história, a gente cria storytelling, cria toda uma narrativa do projeto, né? Só que a gente dá umas pitadas também de conceitual estético, plástico. A gente vê na ESA, né? Os caminhos que são diferentes, mas tá conectado com o que a gente criou de marca, Com de logo, branding, com a tudo. história, Então, tudo. isso tá na esfera conceitual. Isso é muito forte, né? E a técnica também é importante, né? A gente se preocupar com a construção, com o custo, com a execução, com a manutenção disso, né? Então, não adianta você ter aquilo lá e também ser inviável para construir, entende? E a parte humana tem a ver com o conceitual de uma experiência memorável para o usuário, respeito, né, a todos os usuários. Inclusive, a gente tinha falado, né, cara, até a faxineira é importante nesse processo, onde que ela vai... Copeira, todo mundo. Copeira, sabe? Todos do staff, enfim, né? Inclusive, é um conjunto de pessoas, né? De indivíduos que estão naquele ambiente. E o técnico também é importante. Então, nesse posicionamento que a gente se estabeleceu, a gente encontrou esse caminho da gente ter uma produção que se destaca, onde a gente vê clientes que até se indicando né, de forma boca a boca, né? Sim. Porque é resultado da tua produção, né? E é esse diferencial. É uma coisa que parece simples, né? Mas é uma questão de uma jornada inteira, né? E sabe o que é legal, Meng? Que tudo isso que a gente está conversando aqui, e aí eu posso falar com propriedade, como isso se materializa no projeto. Né? Exato. Uma coisa é ter um conceito que o arquiteto acredita, que ele defende, que ele propaga, mas aí a hora que você pega o projeto, ele tem uma certa distância. Uma coisa é pegar tudo isso que você falou, do conceito, do humano, da técnica, e pegar um projeto que a gente acabou de entregar e como está refletido no projeto, né? Uhum. Isso talvez talvez não, isso com certeza é um desafio e que tem de novo, um background por trás para isso acontecer. Né? A gente fez, para chegar nisso aqui, também tem que ter um planejamento, só para finalizar, né? Eu acho que com um exemplo muito real que a gente vive, você está executando um grande projeto nosso, É um case corporativo, real, é um case real, mas eu vou falar dos bastidores desse projeto que parece um pensamento fácil de aplicar, mas você viu o resultado de quantas revisões, né? A gente se falou, 200 revisões, 500 imagens 3D. Isso tem um custo, isso né? tem um custo e não é comum. Eu estruturei, exatamente, eu estruturei dessa forma por causa desse pensamento que eu tenho. Eu quero ter uma equipe que atenda todas as necessidades. Seja engajada E nisso. não é porque o cliente não sabia o que ele queria. É porque se Faz você... parte do processo. Uma empresa tão grande dessa, existem várias perspectivas. Então, no meio do caminho, sei lá, o setor tal enxergou que não deveria ser assim. É porque ela foi ouvida. Não é porque ela está contra o seu projeto. Então, a gente viu Muito que... legal, Exatamente. Então, a gente foi... ouviu só a diretoria. Mas aí, chega lá no staff, não deu tempo. Aí, quando foi apresentar, aí o pessoal do RH falou... Não, mas para mim não funciona, porque eu não estou enxergando o pessoal aqui. Porque eu não tenho um espaço adequado para ter uma reunião aqui dos colaboradores. Preciso... Eu acho que isso é um insight legal também, para você que está acompanhando a gente. Quando você pega um projeto de arquitetura e que o projeto teve uma revisão, 2 revisões, não necessariamente significa que o projeto foi muito assertivo. Significa que muitas vezes a pessoa do RH, da Copa, do almoxerifado não foi ouvida. Exatamente. Então, você ter muitas revisões não é um indicador de que o projeto de primeira não foi bem aceito. Muito pelo contrário. Exatamente. Muitas vezes esse projeto com 10 revisões, com 15 revisões, significa que o projeto passou pelo financeiro, pelo RH,
pelo CEO. E aí todo mundo pôde participar um pouquinho. Exatamente. E esse projeto vai sendo construído à medida que essas pessoas vão sendo ouvidas. Isso é muito legal. Exatamente. E no caso da ESA, só pra gente fechar, eu falei umas 10 vezes que a gente precisa fechar e a gente não consegue fechar. No caso da ESA, isso eu queria só trazer como uma última abordagem aqui. Você falou um número, mas eu acho que não, imagino eu que não deve ter sido isso. Assim, só como case real, quantas revisões teve de projeto e quantas imagens vocês geraram? Porque assim, isso para mim é um diferencial. Quando você pega numa arquitetura corporativa, parte dessas arquiteturas não querem ter muitas revisões, porque obviamente muitas revisões significa muitas horas de profissionais e um custo maior e uma margem menor. Isso é um fato. Sim. Imagem e imagem 3D também, porque muitas arquiteturas não fazem essas imagens internamente, terceiriza. Então, se eu tenho que gerar 3 imagens, eu vou pagar por 3 imagens. Se eu tenho que gerar 100 imagens, eu vou pagar por 100 imagens. E é caro, isso é caro, né? Então, no caso da ESA, como case real, próximo de quantas revisões tiveram, quantas imagens tiveram e por que vocês absorveram tudo isso? Eu não tenho um número Aproximado, exato, né? Mas assim, de revisão deve ter tido umas 30. Muita coisa. Muita. Porque a gente muito também... falando em momentos, né? Primeiro porque depois a gente teve que espelhar e pivotar Mudou conceito, premissa, né? Premissa. Sim. Depois foram as revisões pormenores, né? Muda sala, troca, enfim. Muda uma sanca. Não, isso são os detalhes. Estou falando de ambiente, né? De a sala que não funcionou e tal. E depois na obra a gente continua revisando. Muda porque o ar-condicionado vai ter a saída. Porque a gente dialogou muito com vocês, sabe? Não, porque tecnicamente a sala de ar-condicionado mudou, teve que se criar um outro. Putz, aí era o lugar da sala de reunião. A gente muda, então a gente se colocou à disposição. Imagem, toda vez que a gente tinha alteração para o conforto, para o cliente, falava, vai ficar assim. Então era uma forma de ele não quebrar a expectativa, porque muitas vezes porque a expectativa vai ter lá, talvez positiva ou negativa, quando tiver entregue. Então a gente tem esse suporte que eu acho que é muito importante para a jornada do cliente. A jornada não é só na obra pronta, a jornada já se começa na concepção, no primeiro momento que é o conceitual. Então, ter esse conforto de ele realmente ter certeza do que ele quer como expectativa, né? Tem que estar na fase de projetual. E você faz esses projetos internamente hoje? Internamente. Você não terceiriza? 100% você faz interno. em casa? Exatamente, 100%. Tem uma equipe, a gente está com 12, 13 arquitetos hoje. E a gente também tem designers que é interessante que assim, a minha equipe ele é multidisciplinar. Todo mundo sabe fazer 3D, todo mundo sabe BIM, todo mundo... Isso é difícil também. E a gente usa métodos de empresas de TI, né? Que todo mundo tem as suas habilidades. Cada dia você está mexendo com um projeto, aí você é deslocado para um outro, né? Então... Muito bom. Isso é uma forma eficiente, né? De a gente conseguir... É uma esteira tanta que vocês produção. E no final, quem ganha é o cliente, né? Quem ganha é o cliente. Então... Meng, assim, cara, puta papo interessante, daria mais uns 3 episódios ainda. Eu tô meia hora atrasado com o próximo convidado, mas porque a conversa foi muito boa. E para você, construtor aí que tá querendo se aproximar do Meng, a Alt já tá parceira do Meng, hein? Não chega... Brincadeira. Meng, obrigado pela tua participação aí, cara. Obrigado, que papo legal. Cara. Demais. Muito bom. Acompanhem aí, 5º episódio do Altcast. Daqui a pouco, daqui 2 dias, esse episódio vai estar no ar e aí com muito corte, muito conteúdo na íntegra aí para vocês acompanharem. Valeu, Meng. É isso aí. Vamos nessa.